Olá! Por que conhecer competências? Por que conhecer comportamentos? Se você quer ser um líder, você tem desejo de ser um líder, você tem desejo de crescer na sua carreira, você tem desejo de ascender a outras hierarquias de liderança, então entender de comportamento e entender de competências é muito importante, porque isso vai ser o essencial para o seu desenvolvimento. E aí eu quero trazer para você alguns princípios muito importantes que eu aprendi desenvolvendo aí muitas pessoas, avaliando uma infinidade de pessoas. Eu já avaliei mais de 9.000 pessoas. Eu já fiz mais de 15.000 assessments. Então, essa minha experiência vai trazer para você um caminho, uma trilha para o seu desenvolvimento. E se inscreva aí no meu canal, aqui embaixo, clica nele, clica no sininho para que você receba os meus vídeos e aí a gente vai poder construir essa carreira junto. Vamos falar hoje sobre um portfólio de competências. O que é um portfólio de competências? Um portfólio de competências são as competências do bem, que são as competências básicas, as competências essenciais e as competências master. E hoje eu vou trazer para você o que são as competências essenciais. Tem outros vídeos meus falando sobre as básicas. Dá uma procurada lá, se você se inscreveu no meu canal, vai estar lá, falando sobre as básicas. Mas hoje eu quero falar com você sobre as essenciais. Vamos partir do princípio de que as básicas, você já está com elas desenvolvidas. Vamos falar das essenciais. Quais são as competências essenciais? E o que é uma competência essencial? Competência essencial é aquela que todos nós precisamos para ter uma carreira profissional, independente se a gente é líder ou se a gente não é líder. Mas toda vez que a gente se propõe a ser um profissional, a se desenvolver profissionalmente, nós precisamos pensar nessas competências. Será que nós as temos? O que diferencia nós do outro profissional? Normalmente, o que nos diferencia é o fato de que as nossas competências essenciais estão muito mais elaboradas do que a do outro. E essas competências essenciais é que vão fazer com que a nossa gestão, a nossa liderança pense em nós como alguém que amanhã possa vir ser um líder. E é isso que você quer. Você não quer morrer naquela função. Você não quer fazer 30 anos fazendo a mesma coisa. Você não quer estar na função e 5 anos depois alguém dizer para você: você não tem futuro nessa empresa, você não tem ambição. Ou então você chegar numa entrevista quando você tiver com 35 anos ou 40 anos ou 50 anos e alguém te perguntar como foi a sua carreira na outra empresa que você trabalhou e você dizer: não houve carreira. Eu fiquei na mesma função, eu fiz as mesmas atividades nos últimos 10 anos. Por que isso? Porque ninguém te enxergou como líder. Ou talvez você foi supervisor, é um líder, mas você ficou 10 anos na supervisão. Ninguém te ofereceu uma gerência, ninguém te ofereceu uma diretoria, ninguém te ofereceu uma superintendência. A gente precisa estar evoluindo. A gente precisa estar crescendo profissionalmente para não pagar o preço depois. A hora que o mercado muda, a hora que há uma situação de desemprego. Você já ouviu falar que existe muitas vagas? Na realidade é que não existem pessoas qualificadas para elas. Isso é uma realidade mundial. Não é uma realidade só do Brasil, né? Alguns países até importam profissionais qualificados. Você quer ser alguém que é disputado ou você quer ser alguém que tem que implorar uma vaga para alguém? Pensa nisso.
Eu vou te levar nesse caminho aonde você vai ser um profissional disputado e não um profissional que implora uma vaga ou que implora uma promoção. Então vamos trabalhar as competências essenciais. Quais são essas competências essenciais que é muito importante que você tenha? A primeira delas, vamos falar da famosa empatia. Já ouviu falar dela, né? Provavelmente sim. A empatia é uma competência muito conhecida e é uma competência exigida na maioria das empresas, né? É uma competência essencial. Por que eu tenho que ser empático, Dina? Não é importante que eu faça o meu trabalho? Eu chegue lá na minha mesa, execute o meu trabalho, faça toda a minha função, né? Exercite lá o que eu tenho que fazer, as tarefas que me foram dadas. Eu sou só um auxiliar, eu sou só um analista ou um assistente. Por que eu tenho que desenvolver empatia? Cara, a empatia, ela é essencial. A empatia faz com que você entenda a dificuldade do seu colega, com que você entenda o papel do seu chefe, que você entenda o papel da sua liderança, da sua gerência, que você entenda a complexidade daquele seu trabalho, aonde aquele seu trabalho vai chegar, qual é o impacto daquilo que você faz no sistema ao qual você está inserido. Isso é empatia. Empatia não é só você se colocar no lugar do outro na hora que eu estou discutindo com o outro. Não. Empatia é uma visão mais ampla. É entender o impacto de tudo isso que eu faço com o mundo, com as pessoas, com as relações. Começa no cara do meu lado. Não adianta eu ir embora para casa às 5h30, bater o relógio, tchau. Se o meu colega não conseguiu terminar a tarefa, se o meu líder não entregou aquele relatório, se a minha equipe não entregou um resultado. É pensar como grupo, é pensar como todo, é pensar de forma globalizada, é pensar além do meu quadrado, é pensar além daquilo que está sobre a minha visão. Então isso é empatia. Empatia não é tão simples como algumas pessoas querem definir. Querem definir empatia como só a capacidade que eu tenho de ouvir o outro. Mas ela começa no ouvir o outro. E ela vai galgando outros steps até eu chegar na capacidade de compreender todos os subsistemas aonde eu estou inserido. Então, um profissional básico, ele precisa ter empatia, né? Ele precisa ter empatia. Então, isso é muito importante. Imagine que essa competência o líder não tem. Então, você quer chegar a líder, cara? Tem que desenvolver empatia, né? Ela é uma competência essencial para exercer qualquer função, qualquer atividade, né? Então, por isso que eu chamo ela de essencial. Eu penso que sem ela, eu não chego à liderança. Então, pensa na empatia. Eu vou falar da outra, né? Na realidade, eu trago 1, 2, 3, 4, 5, 6 competências como essenciais para você. Existem outras, vão existir mais que 6. Se a gente quisesse ficar aqui enumerando, existiriam umas 10, umas 15. Mas vamos falar das 6 essenciais. Só das 6. Já tá bom. Se a gente conseguir desenvolver essas 6, a gente já tá assim, anos-luz do resto da equipe. A gente vai se diferenciar. Nosso líder vai perceber. A organização vai perceber a sua diferença. E com certeza você vai trilhar um caminho de liderança. E se você já é um líder, desenvolvendo essas competências, você vai, com certeza, ser visto para novos desafios dentro da sua liderança. Então, falando um pouco da segunda competência que eu trouxe para vocês, leitura de cenário. O que é uma leitura de cenário? É a capacidade que você tem de
sair do seu ponto de vista, sair da sua cadeira e olhar o todo. O seu departamento, a sua área. Você enxerga? Ou você só enxerga o seu mundinho? A sua mesa, o seu documento, o seu papel. Se você não tem a capacidade de abstrair, de sair desse concreto, de sair desse real e olhar a sua área, o seu departamento, a sua equipe, o seu time como um todo, você não tem a capacidade da visão, né? Da leitura de cenário. Então, é muito importante isso. Por que, Dina, que isso é importante? Eu tô falando igual o Bottini, daquele comercial daquela TV que vende coisas, né? O Bottini diz, por que, Bottini? Então eu vou dizer, por que, Dina? Vou pegar o bordão dele. Por que eu tenho que desenvolver essa capacidade? Eu não tenho que sentar lá na minha mesa e fazer o meu trabalho? Cara, você tem que fazer isso sim. Tá certíssimo. Você tem que fazer o seu trabalho, o melhor que você pode. Mas você só vai fazer bem o seu trabalho se você souber aonde o seu trabalho tem consequência, aonde o seu trabalho está inserido. O que impacto o seu trabalho tem na vida do outro, tem no trabalho do outro, né? Que impacto isso tem na entrega do teu chefe? Por que aquele relatório é importante para a empresa? Por que aquele documento é importante? Por que a montagem daquela peça é importante? Aonde você está inserido nesse contexto? Eu entrevistei uma pessoa, eu achei bastante peculiar, né? Eu perguntei para ele, tá, mas esse trabalho que você faz, ele vai para quem? Qual é o andamento dele? Ele falou, não sei, nunca me perguntei. Eu faço ele muito bem feito. Tá, mas e ele serve para quê dentro da empresa, esse trabalho que você faz? Não sei. Eu sei que me mandaram fazer, eu faço. E eu faço muito bem feito. E não tem funcionário que faça aquilo melhor que eu. Esse profissional pode ficar 10 anos nessa mesma função. Ele faz muito bem, mas ele não entende o contexto. Ele não sabe aonde aquilo está inserido. E isto é um problema muito sério quando eu sou uma pessoa muito técnica. E aí eu sou promovido à gestão, a um cargo de liderança. Pessoal, isso é um desastre, porque eu só entendo tecnicamente. Eu não entendo das pessoas que estão envolvidas, do contexto aonde eu estou inserido, né? E aí eu tendo a fracassar quanto líder. Quantos técnicos, ou talvez você que está me ouvindo, já tenha sido um bom técnico, um bom profissional que opera, que faz aquilo de uma forma muito bem feita. E aí a empresa te enxergou como alguém que pudesse ocupar um cargo de liderança. E aí você foi para essa liderança morrendo de medo, inseguro, ou talvez até com excesso de confiança, achando que ia ser igual. E chegou lá, não era. E aí você queria sentar na sua mesa, fazer sua tarefa, executar sua função, e você tinha que ficar administrando problemas, ficar administrando pessoas, ficar administrando processos. Sinto te informar, ser líder é ser isso, é resolver problemas, é entender processos, é gerenciar pessoas. Se você não gosta disso, como eu ouço muitos líderes falar, qual é a maior dificuldade na sua função? Eu pergunto para o líder, qual o seu maior desafio quanto líder? E aí ele me diz, as pessoas. O mais difícil são as pessoas. É um excesso de problemas. Cara, isso é ser líder. Esta é a sua função. É resolver problemas. É gerir pessoas. É olhar para o futuro. É saber como isso vai ser construído.
Então, isso é gerir pessoas. Então, pensando de novo lá na leitura de cenário, se você não é capaz, na sua competência essencial de fazer leitura de cenário, precisa desenvolver. Você quer ser líder? Levanta a cabeça. Levanta a cabeça do teu trabalho. Olha para frente. Faz o teste do pescoço. Olha a sua equipe. Olha a equipe que está trabalhando com você. Só para começar, percebe cada um. Depois você vai ampliando isso. Você pode, a partir do momento em que você olha só a equipe, você começa a pensar se aquela sua tarefa, aonde ela vai dar? O que seu chefe vai fazer com aquele documento? O que seu chefe vai fazer com aquela peça? Para onde ela vai? Qual a implicância se eu errar? Qual a implicância se eu não fizer ela muito certa? E isso vai levar você a começar a ampliar a sua capacidade de visão sistêmica, que é uma competência master, que nós vamos falar em outro vídeo. Mas eu não consigo ter visão estratégica, ter visão master, se eu não tenho leitura de cenário. Se eu não tenho leitura de cenário, eu não faço leitura de cenário. Então eu já falei da empatia, da leitura de cenário, e agora eu vou falar com você sobre uma outra que eu gosto muito dela, que chama adaptabilidade. Puxa vida, que nome difícil de falar, né? Adaptabilidade. Você já pensou quando você trabalha com uma pessoa que ela não tem essa competência essencial desenvolvida? Não importa a função dela, pode ser qualquer função. A pessoa que não tem adaptabilidade. Vamos pensar um caso bem simples. Imagine que a faxineira da empresa que você trabalha não é adaptável. Então ela diz para você assim: o meu horário de limpar o escritório é das 7 da manhã às 8. Eu limpo o escritório. E depois eu faço outra coisa. E aí você derramou café na sua mesa às 10 horas. Você foi lá na garrafa térmica, pegou um café, você trouxe e você melou sua mesa inteira. E aí você foi lá nos serviços gerais e pediu se alguém podia te ajudar, né? Porque vai precisar lavar, caiu no carpete, etc, etc. Você nem tem ferramenta para fazer essa limpeza. E aí a sua faxineira diz, a moça da limpeza diz para você assim: não é meu horário, eu limpo o escritório das 7 às 8. Deixa lá que amanhã eu limpo. Entende? Isso é falta de flexibilidade. Isso é falta de adaptabilidade. A gente precisa ter adaptabilidade. Eu trouxe esse exemplo simples, mas a adaptabilidade ela está todo o tempo na nossa vida. Você já recebeu uma agenda com horário de reunião, onde você remanejou todo mundo para encaixar aquela reunião super importante com o seu diretor ou com o seu gerente? E aí, cara, no meio do dia, você recebe um outro comunicado da secretária, né? Ou um invite dizendo que a reunião foi alterada, porque o diretor tem um outro compromisso mais importante. Você fica irritado com aquilo, você fica nervoso com aquilo, né? A sua capacidade de adaptabilidade já está no limite. Eu até entendo que a nossa capacidade de adaptabilidade, ela precisa ter tem hora que não dá, mas ela precisa ser algo que a gente tem que exercitar. Porque senão o estresse supera, o nervoso supera, a ansiedade supera, porque a gente tem dificuldade de adaptabilidade. Você conhece alguém pouco adaptável? Que toda vez que uma coisa muda, todas as vezes que as coisas não saem como ele quer, ele perde aquela capacidadezinha que está escondida lá atrás, que é a capacidade de inteligência emocional, controle das emoções, controle da agressividade. E ele grita, e ela ou ele ficam nervosos, só porque houve uma pequena mudança. Seu chefe entra no escritório batendo a porta, dizendo: pô, aquele relatório que era para entregar amanhã, eles estão pedindo para hoje. Isso é dificuldade de adaptabilidade. Então, se você quer ser líder, deseja ser líder, tem intenção de ser líder,
pensa na adaptabilidade. Não é só flexibilidade, é capacidade para se adaptar às coisas novas, às mudanças, às diferenças, conviver com a diversidade. Tudo isso é uma capacidade de adaptabilidade, né? Tudo isso está ligado a essa competência essencial. Então, recapitulando, nós precisamos ter competências básicas, competências essenciais e competências master. Eu tô levando você no caminho do desenvolvimento quanto líder. Já falei no vídeo anterior sobre as competências básicas. Tô falando nesse vídeo sobre as competências essenciais. Então, esta é a sua trilha. Quer ser líder? Quer assumir sua carreira com as suas próprias mãos? Quer assumir a rédea do seu desenvolvimento? Vem comigo nesse desenvolvimento de competências. Primeiro vamos saber quais são, antes de pensar em desenvolvê-las. Porque se a gente não souber quais são, como que nós vamos desenvolvê-las, né? E aí, agora, eu falei para você sobre a empatia, sobre a leitura de cenário, sobre a adaptabilidade. E eu vou agora para a nossa quarta competência, que também é muito importante. E é aquela que todo mundo sofre com ela. A maioria das pessoas sofre. Dizem que não conseguem, que não conquistam um lugar no mundo porque não tem a comunicação. Porque não tem a comunicação básica. É verdade. Qual é a forma que eu tenho de conhecer você? Como que eu posso saber quem é você se você não me diz? Você precisa me dizer. Você precisa se comunicar comigo. Você precisa me dizer quem é você. E a comunicação, ela não tá só na fala. A comunicação tá na forma como você se mostra. Tem gente que acha que a comunicação é só falar. Mas é um engano. Você já ouviu falar assim? Esse cara aí, ó, ou essa mulher aí, é só garganta. Só fala, mas não faz. Você já ouviu isso? Por isso que a comunicação, ela precisa estar alinhada com aquilo que você faz. Ela precisa estar caminhando junto. A galinha, quando ela bota o ovo, ela canta para avisar para todo mundo que ela botou o ovo. Mas ela botou. E tem gente que só canta, mas não botou. E aí o discurso é vazio. Você precisa ter as duas coisas. É o fazer e o falar. E o demonstrar e o evidenciar que você fez. As pessoas às vezes têm uma humildade falsa de achar, não, meu chefe tem que perceber que eu fiz, eu não preciso falar que eu fiz. Humildade falsa. Você precisa sim ter orgulho do que você fez. Ter orgulho do que você faz. Você precisa botar o ovo, mas você precisa contar que botou o ovo. Você precisa trocar essa sua experiência. Você precisa compartilhar. Não estou falando para você ser o chato. Cada tarefa que você fizer, sair contando para todo mundo que você fez. É sua obrigação. Tá? Você é pago para isso. Nós estamos falando aqui de diferenciais. Da gente saber expor aquilo que faz. Da gente saber contextualizar aquilo que a gente traz. Aquilo que a gente tem feito. Em uma reunião, em um bate-papo com o chefe, em uma reunião de feedback, a gente precisa saber contextualizar. A gente precisa ter claro os nossos valores. Aquilo que a gente traz como valor e aquilo que a gente agrega para a organização. A gente precisa ter claro. E isso a gente só vai conseguir externalizar através da nossa fala, através da nossa comunicação, através de evidenciar aquilo que é conhecimento com aquilo que a gente fez e com aquilo que a gente entregou, fez de entrega, que é o famoso chá. Lembra do chá? Vocês já devem ter ouvido falar no chá, né? O chá é conhecimento, habilidade e atitude para fazer.
Eu tenho o conhecimento para fazer, eu tenho a habilidade para fazer e eu tenho a atitude para fazer. É o C, o H e o A. Eu preciso evidenciar isso. Eu não posso estar escondido atrás de um papel, de um documento. Toda vez que tem que ir numa reunião, mostrar um relatório meu, algo que eu fiz de diferente, eu não vou. Eu viro e falo, vai lá para mim. Vai você. Vai o outro. E você não vai. Então, a comunicação, ela começa não só no fato de você interagir com o outro, que também é importante, tem a ver com relacionamento interpessoal, tem a ver com relacionamentos conectivos, tem a ver com um monte de coisa. Mas o que adianta eu ter network, relacionamento, se eu não tenho uma comunicação clara sobre qual é o meu papel naquele trabalho? O papel que eu tenho naquele trabalho é essencial para minha sobrevivência naquela empresa. Não que você não será, você é insubstituível. Não, não é isso. Mas você é importante naquela organização. E a organização precisa saber disso. O seu líder precisa perceber isso. E talvez você precise evidenciar. Desveste, tira essa camisa do orgulho, de achar que todo mundo tem que saber quem você é. Cara, você precisa mostrar, né? Você precisa se colocar. Precisa saber dizer do seu trabalho. Ah, Dina, mas eu sou tímida, eu não tenho fluência, eu não sei falar direito, toda vez que eu vou falar eu fico nervoso. Normal, acontece. Muita gente é assim. Mas sabe como a gente exercita a fala? Falando. Vocês acham que eu nascia falando desse jeito, que nem uma matraca? Não. Isso foi muito trabalho. Foi muita construção. Foi muito exercício. Foi muita leitura. Foi falar e sair da reunião falando, meu Deus, o que eu falei? Nossa, eu fui péssima. A síndrome da impostora, achando que não tinha nada a ver o que eu falei. Mas é um exercício. Na terceira vez, na quarta vez, você já vai ficando mais hábil, vai ficando melhor, mas precisa começar. Precisa dar o primeiro passo. Precisa falar e ficar vermelho. Precisa falar e ficar cinza. Precisa falar e gaguejar. Precisa falar e se enrolar todo. Precisa fazer um roteirinho de papel. Eu tô aqui falando com vocês, mas eu tenho um roteiro aqui, né? Para não me perder. Isso é natural. Vocês veem que às vezes eu olho para baixo? Eu tenho um roteiro. Vá para sua reunião com roteiro. Não confie só na sua memória. Isso é se desenvolver. Isso é desenvolver a comunicação básica. Você quer ser líder? Quer crescer profissionalmente? Desenvolve a comunicação básica. Ela é essencial para o seu desenvolvimento e para a sua carreira. Eu falei que nesse vídeo eu ia falar de 6 competências essenciais, né? Eu já falei da empatia, que é a primeira, a leitura de cenário, que é a segunda, a adaptabilidade, que é a terceira, a comunicação básica, que é a 4, e aí eu vou falar da quinta, que é a capacidade da organização. Como que a gente vai trilhar uma carreira se a gente não se organiza? Sabe esse meu vídeo que você tá vendo? Você sabe que tem uma sequência. Talvez tenha 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Se organiza para estudar. Se organiza para assistir. Pega a sequência. Se você pega um vídeo lá no fim, um vídeo lá no meio, um vídeo lá no começo, e aí você diz assim, nossa, a Dina fala um monte de coisa, não entendo nada. Organização. Se organiza. Pega o teu material. Quer ser líder? Senta, presta atenção, segue passo a passo. Vai, abraça a sua carreira. Isso é organização, organiza a sua vida. Você sempre diz, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para sair, eu não tenho tempo. Tempo a gente arranja. Tempo a gente arranja. Eu tinha um chefe que dizia para mim, Dina, o que você faz da meia-noite às 6? Eu achava aquilo um absurdo, mas era uma metáfora, era um jeito de dizer, você vai achar um tempo, nem que seja da meia-noite às 6, principalmente se é para fazer aquilo que você deseja,
aquilo que você almeja. Mas ninguém acha tempo sem organização. A gente tem que se organizar. Uma vida que é levada de acordo com aquilo que aparece durante o dia, tem gente que levanta, não tem plano nenhum durante o dia. O plano é, deixa a vida me levar. Né? Se surgir um trabalho, eu faço. Se o chefe pediu isso, eu faço. Se aconteceu aquilo, se veio um telefonema, se algo urgente subiu, eu não tenho no meu e-mail, né? Os e-mails fazem assim, vão nascendo e eu vou resolvendo. Eu sou um resolvedor de e-mail. Eu abro minha caixa de e-mail, se tiver 5 spam, eu fico pé da vida, né? Por quê? Pô, tá atrapalhando, eu preciso ver o próximo e-mail, qual é a minha tarefa. O que comanda a minha vida é o meu e-mail. E agora, para ser mais moderno ainda, o que comanda a minha vida é o WhatsApp. Eu abro o WhatsApp e lá eu vou vendo. Tenho isso aqui que a pessoa tá perguntando. Tem aquilo outro que ela tá fazendo. E eu vou seguindo o meu dia de acordo com o que o WhatsApp me demanda. Quem manda em mim, quem dirige a minha vida é o WhatsApp e o e-mail, não sou eu. Eu não estou no controle. Já parou para pensar que talvez você não esteja no controle? Quem está no controle da sua vida é o seu WhatsApp? Quem está no controle da sua vida é o seu e-mail. Que triste. Falta planejamento, falta organização. Por isso que a organização é tão importante. E agora, vamos lá para o 6º e último. Vamos falar da 6ª e última competência essencial. Já disse para vocês, não é a última. Tem aí umas 10, mas hoje eu estou falando só de 6. Qual é essa 6ª competência? Qual é a que eu deixei por último? Ela é menos importante que as outras? Não, ela é tão importante quanto, né? Porque tudo isso que eu falei, e por que eu deixei ela por último? Porque eu entendo que sem ela, a gente não consegue ser empático, ter leitura de cenário, ser adaptável, ter comunicação e ser organizado. E qual é essa competência essencial? É a responsabilidade. Nós precisamos assumir responsabilidades sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida. Tem coisa pior do que um colega seu. Vamos imaginar que você ainda não é líder, que esse sofrimento não está tão latente em você. Porque quando você for líder, ou se você já é líder, cara, esta competência, quando ela não está desenvolvida em alguém que trabalha conosco, ou em um colega nosso, é um sofrimento. Qual é essa competência? A responsabilidade. Você passa uma tarefa para alguém, você compartilha o trabalho em parceria com um colega e essa pessoa não tem responsabilidade sobre aquele trabalho. Eu vou contar uma situação para você que elucida bem isso que eu estou falando. Eu tinha um trabalho para concluir que eu teria que entregar para o cliente às 5 horas da tarde, que a reunião estava agendada para as 5. E eu pedi para um colaborador meu se ele podia levantar alguns dados que eram essenciais que eu colocasse no gráfico de apresentação para esse cliente. E aí, quando deu 3 horas da tarde, esses dados não haviam chego para mim. E aí eu liguei para o profissional e perguntei para ele sobre os dados. E aí ele me disse, eu tenho uma consulta médica às 4 horas. Como não deu tempo de fazer, eu não posso perder minha consulta. O que eu posso fazer diante disso? A consulta estava agendada fazia 2 meses. Ele sabia da consulta. Ele sabia da minha necessidade. O que faltou? Responsabilidade. Ele deveria desmarcar a consulta? Não. Ele sabia da consulta. Ele percebeu que ele não iria entregar, que ele não conseguiria entregar aqueles dados a tempo para me passar. Aonde entra a responsabilidade? Ele podia ter me dito. Ele podia ter me avisado com antecedência que ele teria um médico, que ele não conseguiria entregar o trabalho. Desta forma, eu poderia ter buscado outra solução. Ou então, ele mesmo poderia ter buscado outra solução.
Ele podia ter demandado para uma outra pessoa. Ele podia ter pego esses dados de uma outra forma e pedido para outra pessoa me passar. Existem 1000 possibilidades que ele poderia ter feito se ele tivesse uma competência. Competência da responsabilidade sobre o trabalho que foi dado a ele. Isso é responsabilidade. Responsabilidade tem a ver com comprometimento. O quanto eu estou envolvido com este ou com aquilo, ou com aquele outro trabalho. E isso reflete na vida como um todo. Cara, responsabilidade tem tudo a ver. Você quer ser líder? Vai assumir ou não a responsabilidade de acompanhar esses vídeos? De seguir até o fim? De entender o que a Dina está falando? Isso é responsabilidade, é assumir a sua carreira pelas suas próprias mãos. Você quer escolhido? Você quer ser escolhido ou você quer escolher a sua vaga? Isso faz toda a diferença. O quanto você está comprometido com seu processo de desenvolvimento. Já parou para pensar? E aí, eu concluo aqui as 6 competências essenciais que você precisa e deve desenvolver para que você complete a sua trilha no caminho das competências master, que são as próximas competências. Se você não tiver as básicas, se você não tiver as essenciais e se você não tiver as master, você dificilmente vai chegar à função de líder ou vai conseguir crescer dentro da liderança que você está hoje. E eu chamo isso da trilha do bem. Básicas, essenciais e master. Fica comigo, não deixa de deixar o seu like aí. É muito importante. Se inscreva no meu canal. E aí, sempre que eu postar alguma coisa, você vai receber um aviso. Acesse o sininho, clica no sininho para você ser avisado toda vez que eu postar alguma coisa. Eu sou Dinamar Makiyama, gestora, especialista na área de RH. Já avaliei mais de 9.000 pessoas, já fiz mais de 15.000 assessments. E tenho certeza que posso contribuir muito com a sua trilha de desenvolvimento para que você alcance a sua função de líder que você tanto almeja ou que você cresça, né, nessa função, desenvolvendo essas competências. Até mais!